Subjetivo e romântico, a tendência do lirismo é expressar elementos emocionais e muitas vezes autobiográficos. Quando reportado à poética clássica, o gênero é um dos mais antigos e tem a ver com a musicalidade. A palavra lírica vem de lira, um instrumento musical que era usado por poetas quando declamavam as suas poesias. O programa Iluminuras de hoje abre as portas para o lirismo na pós-modernidade. Os meus convidados, a escritora Ana Maria Agra e o historiador e escritor Elcio de Toledo. A poesia ela está em tudo. E quando a gente trabalha com essas questões mesmo da história, da educação, da sociologia, do dia a dia, a poesia é exatamente trabalhar com esse olhar diferenciado em cima desses temas que a gente vive. Então, o poema se escrevendo e dizendo eu sou o poema. É uma constante dessa metalinguagem. Tem também no quadro Minuto Literário o doutor em literatura Roberto Medina. O que cabe neste momento histórico de um homem que viaja dentro da sua existência é, obviamente, a raiz para aquilo que pensamos, o lírico. O meu primeiro convidado é o historiador, doutorando em literatura, professor e escritor, Elcio de Toledo. Seja bem-vindo, Elcio. Obrigado. A lírica na pós-modernidade é um tema amplo, abarca a maioria das suas obras. Eu queria que você falasse do livro mais recente, Tudo que não cabe no poema. Como é que ele se encaixa nesse gênero? Então, o Tudo que não cabe no poema, ele se encaixa exatamente pelo título, já começa no título, né, que é mais ou menos uma brincadeira. Quando eu digo tudo que não cabe no poema, é exatamente tudo o que cabe no poema. Então essa lírica pós-moderna, esse momento de hoje, requer sim um olhar atento, sensível do poeta, do escritor. Isso é interessante, mas ele tem que ter esse olhar sobre tudo, em cima de todas as coisas, de tudo que está acontecendo no mundo. Então, isso é o que faz esse diferencial nessa pós-modernidade, né? Você conseguir falar desde um ventilador, você colocar um poema que trate disso de uma maneira bem bonita, bem sensível, até e sobretudo do momento, dos temas políticos, sociais. A poesia ela transita por tudo isso, a poesia ela está em tudo. Os temas políticos, sociais estão presentes, mas você dialoga também com o passado, a década ali de 70, os poetas transgressores. Como é que você imprime isso na sua obra, o hoje e o ontem? Isso. Sim, eles não se desconectam, né? Isso é que é interessante. Então eu gosto muito, eu acho que isso, a minha influência vai muito nisso, desde a geração beat da década de 40, 50, o jazz, o blues, o bebop, e chegando na década de 70, o rock and roll, o movimento punk, aqui no Brasil a poesia marginal, que é um tema da minha pesquisa. Eu gosto muito disso, então eu estudo isso no meu doutorado e são influências para mim. E isso tudo está muito atual. Então é uma conversa bem interessante até para mostrar que assim, não há uma volta, né? Isso não acabou. Na questão cultural isso é muito legal, muito importante e necessário, e infelizmente na questão política também, né? É uma volta há algum tempo, mas para mostrar que, olha, a gente ainda está aqui. Para o bom ou para o ruim, a gente ainda está aqui. Essa é a nossa lírica, vamos dizer assim, né? Então a gente está aqui, vamos trabalhar, vamos conversar sobre isso, sem esquecer as nossas influências e sem esquecer a nossa história, mas olhando para frente. O livro ele olha também bem para frente. Você é historiador e escritor. Sim. Então, por isso que você atribui essas referências históricas à tua bagagem também? Olha, eu devo muito ao meu curso de História. A minha formação em História, ela me ajuda muito hoje em tudo, até nos outros cursos que eu fiz na área de educação, agora na literatura, na letras. E isso eu acho interessante, essa trajetória híbrida, multidisciplinar, que eu acho que é o que a gente busca sempre, né? Eu acho que isso é muito atual também. E a poesia também, claro, ela permeia tudo isso, né? Exato, a poesia ela transita por tudo isso, a poesia ela está em tudo. E quando a gente trabalha com essas questões mesmo da história, da educação, da sociologia, do dia a dia, a poesia é exatamente trabalhar com esse olhar diferenciado em cima desses temas que a gente vive. E é interessante, né, esse momento de hoje, onde as pessoas querem negar coisas que são factíveis da nossa história. Então chega a ser surreal, né? A gente brincar com isso, ter que colocar isso de uma maneira até meio lúdica na poesia, mas dá um susto. A lírica do século XX, ela apresenta um texto consciente
em relação às transformações temáticas e à estética do passado, você acha? Sim, sim. Esse século XX a gente está vivendo. Engraçado, né? Nós passamos o século XX todo pensando no século XIX, né? Conversando exatamente sobre as referências do século XIX. Né? Socialismo, comunismo, anarquismo, capitalismo. E agora a gente está no século XXI e a gente está conversando sobre o século XX exatamente porque a gente ainda não conseguiu né, essa passagem. A gente está nessa transição sempre, nessa busca. Então, o diálogo, ele é permanente e a poesia ela vai trabalhar exatamente tudo isso. Eu acho que esse é o olhar para frente, né? Quando a gente quer olhar para frente, a gente tem que falar do passado, mas sempre com a nossa cara. A gente não vai negar o passado, mas a gente tem uma cara nova, né? Essa cara do século XXI, essa cara moderna ou pós-moderna, né? Esse movimento tecnológico, esse momento hoje desse hibridismo de culturas, e isso também está muito no meu livro. A poesia lírica, ela tem uma ligação forte com a música, né? Essa musicalidade é a origem da poesia lírica. E a música, ela também está presente na obra mais recente, Tudo Que Não Cabe no Poema. Sim, sim. Muito, muito. Ela está muito presente, antes de tudo, no poeta. É interessante falar da construção desse livro, que eu ouvi muito, tive que voltar numas referências que eu sempre gostei, sempre ouvia, né, no dia a dia, no carro, em casa, em festa, mas agora, esses tempos atrás, eu comecei a parar mesmo para escutar. Eu fui exatamente no momento anterior, coisa que não se faz mais, né? De você pegar um disco e ouvir ele todo, prestar atenção nas letras. Então eu voltei nas minhas referências, Nina Simone, Patti Smith, fundamental para mim, né? Que é uma cantora da década de 70 que está aqui atualíssima, e uma escritora que é minha referência, Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen. Esses, né, e trazendo para cá, né, o Chico Buarque sempre, Caetano Veloso sempre, o Ali Salomão, que é um poeta letrista que eu adoro, Jardim Macalé. Então essa mistura, essa é a minha lírica, vamos dizer assim, né, essa junção dessa questão mais musical com a literatura e com esse olhar atento ao cotidiano. Você traz também aqueles poetas da décadas de 50, 70. Andando mais um pouquinho para frente, eu lembro de Carlos Drummond de Andrade, modernista, que rompeu com paradigmas da época, em que, inclusive, lá atrás, a Pedra no Meio do Caminho, agora José, não era bem poesia, segundo alguns críticos. O que é isso? Ele faz poesia, não faz? Como é que você enxerga esse movimento que Drummond acabou sendo um precursor, né? É interessante que hoje Drummond é um cânone indiscutível. Hoje ninguém questiona Drummond na academia, eu acho que em lugar nenhum, né? E é interessante isso, esses momentos de ruptura, eu acho que é isso que a gente busca também. O poeta, o escritor, acho que todo artista, ele busca a sua linguagem, a sua dicção. E quando o caso Drummond de Andrade pegou e começou a colocar, né, termos mais do cotidiano, começou a trabalhar uma linguagem mais cotidiana, sem desconectar dessa lírica, né, desse sentimento, ele fez isso, ele achou o caminho dele e a gente sente. Eu acho que poesia é muito epidérmica, é muito do sentir. E aí as pessoas sentem muito quando leem Drummond, falam, poxa, mas ele está falando de uma pedra, ele está falando de um cidadão comum, de um José, ele está falando de uma mulher banal, uma mulher do dia a dia que está lá caminhando, mas as pessoas conseguem sentir quando leem aquilo. Então isso é interessante, né? Não adianta querer escrever muito difícil para falar que é uma pessoa, né, prolixa e entendedora, se ninguém te entende, né? Se ninguém te compreende, se ninguém consegue ler o que você escreveu. E tanto Drummond, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, esses são indispensáveis, indiscutíveis por isso, porque as pessoas conseguem ler, conseguem entender o que eles estão dizendo e conseguem sentir. Bom, a lírica, falando na poesia clássica, né, ela traz o subjetivismo. Às vezes a poesia ali em primeira pessoa, essa coisa mais profunda. A lírica contemporânea, pós-contemporânea, ela não precisa seguir exatamente essa regra fechada? Não, a gente abre exatamente para buscar esse entendimento dos dias de hoje, colocando textos de forma mais híbrida. Eu acho que voltou muito a poesia concreta, caligramas, né? A gente percebe hoje muitos textos com preocupação principal na forma, o coloquial está muito presente hoje,
e os versos livres. É muito difícil hoje a gente encontrar sonetos, encontrar versos bem, né, dodecassílabos, alexandrinos, essas coisas. As pessoas estão mais preocupadas nessa comunicação, nesse sentimento. Não desmerecendo o que foi feito no passado. Acho que todo mundo que trabalha hoje, exatamente, bebeu lá naquele passado. Mas, como eu já disse, está todo mundo buscando a sua comunicação, a sua dicção nesses tempos de hoje. Elcio, eu queria que você compartilhasse com a gente. Leia um trecho do Tudo que não cabe no poema. Tudo que cabe no poema, na verdade, Isso, né? É. Vou pegar aqui Vamos lá, o que você vai escolher? um texto que cabe muito bem no poema e nos tempos de hoje. É um poema chamado A Louca. Eu sou a louca, a que finge se apaixonar por qualquer um do bar, jurando a si mesma que dessa vez encontrou aquele selvagem dos filmes de Coppola. Sei que isso passa, como a Coca-Cola que passa pelo ralo de uma rala ressaca. Sento só em qualquer mesa. Faço questão de desfazer a impressão de mulher culta. Saio às ruas sem disposição para lutas nem disputas, ensandecidas apenas minhas carótidas aquecendo o sangue que serpenteia na cabeça. Tem dias que tô mesmo a fim de alguém que me pague uma bebida, ouvir histórias esdrúxulas de patéticas epopeias masculinas, pelo simples prazer de me obrigar a tomar mais um gole e esquecer, e voltar a me lembrar de quem não sou, de como cheguei nesse lugar, e constatar entorpecida de fatal felicidade que eu sou mesmo a louca. De louco todo mundo tem um pouco? De louco todo mundo tem um pouco, e assim, as mulheres, né? Que de loucas não tem nada, né? As mulheres, elas estão aí se afirmando cada vez mais, e esse poema acho que é querer exatamente dentro dessa questão do sentir, né? Colocar a minha visão sobre o que as mulheres estão vivenciando no dia de hoje, como elas se comportam, como elas agem, e a necessidade de romper cada vez mais com isso, né? Com o machismo, com a misoginia, né? Elcio, a gente está falando muito do livro mais recente, mas nós temos outras obras aqui, poemas, visões e outras viagens, subversos. Qual que foi o primeiro? O primeiro foi o Poemas, Visões e Outras Viagens. Esse é o primeiro, em 2012 eu lancei, com poemas que já tinha uma história de 10 anos antes, que eu fui compilando, trabalhando, acrescentando outros. Que viagens são essas aqui? Eu acho que é o meu primeiro livro com uma pegada bem beat, bem road movie, como diria, né? As pessoas do cinema, né? Um filme que fala muito de estrada, de busca, de procura, né? Depois eu lancei o Subversos, em 2015. Esse livro ele trabalha também muito com poemas visuais, tem uma parte muito de poemas visuais, caligramas, e eu coloco nele muito a questão da relação mesmo entre o poeta e a obra. Falo muito mesmo do papel do poeta nesses subversos. E depois eu lancei esse livro de contos, que é o Rosa como o Bico do Meu Peito. É um livro que tem 6 contos que transitam pelo universo também feminino. Todos os contos têm esse protagonismo feminino. Elcio, antes de terminar o programa, eu quero abrir espaço para você fazer as suas considerações finais sobre a poesia clássica, a poesia pós-moderna, o lirismo hoje, ontem, enfim, com a sua inspiração de poeta. Primeiro, agradecer a presença. Eu acho que espaços como esses são mais que interessantes e fundamentais nos tempos de hoje, exatamente para a gente discutir essa lírica, né? Qual é o nosso papel. E pensar nisso, assim, a gente tem que cada vez mais valorizar a arte e a literatura. Eu sempre pergunto para qualquer ser humano que está ao meu lado, assim, quem é que vive sem arte? Quem vive sem literatura? Qual é a referência que uma pessoa tem que não tenha por base um filme, um livro, uma música, um quadro, uma pintura? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar isso. Eu acho que o artista é um trabalhador. Eu sempre me coloco como isso. A gente está discutindo aqui essa questão da lírica, do papel do poeta, mas o poeta é, antes de tudo, um trabalhador das artes. Então, a gente tem que valorizar esse trabalho do artista, que é um trabalho que tem como princípio a sensibilidade. Eu acho que essa é a diferença, né? Tem uma sensibilidade para escrever, para descrever o momento. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, Elcio. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco eu converso com a escritora Ana Maria Agra. No quadro Minuto Literário, tem o doutor em literatura Roberto Medina.
Estamos de volta com o programa Iluminuras e na edição de hoje, em pauta, a lírica na pós-modernidade. A minha convidada neste segundo bloco é Ana Maria Agra, que é psicanalista, professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília e escritora. Ana, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. As suas obras apresentam traços da lírica na pós-modernidade, na modernidade. O que caracteriza esse novo olhar, essa nova poesia lírica adaptada aos novos tempos? Esse eu lírico, né, ele se liberta das regras do lirismo de antes da modernidade, né? Então, século XX, né, a gente vê uma guinada, né, muito forte nessa suspensão dessa lírica, né? Então até diz o Manuel Bandeira: estou farto do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público. Então, o que era esse lirismo? Era praticado pelos simbolistas, né? Olavo Bilac, por exemplo, era a expressão maior desse lirismo tradicional, né? Que os modernistas vão romper, e a principal conquista vai ser o verso livre, né? Sem métrica, sem rimas, né? Apenas com a musicalidade interna do verso e não mais uma musicalidade externa. Na pós-modernidade, passamos a ter uma característica na literatura que a gente chama de metalinguagem, que é a linguagem falando da própria linguagem, né? Então, o poema se escrevendo e dizendo: eu sou o poema, né? Então, as obras passam a fazer referência a outros poetas, né? É uma constante dessa metalinguagem, trazer novos poetas. Então, você tem a liberdade de trazer sem citar versos de outras pessoas, dialogar, né? Nós temos o lirismo, nós temos uma poesia em primeira pessoa, geralmente, né? Geralmente, pode haver lirismo sem a presença da primeira pessoa, mas os poetas líricos, né, se derramam, assim. E é uma coisa também, eu vou trazer o romantismo aqui, o período romântico, né? O período romântico, nós tínhamos uma poesia bastante lírica, né? Existia um lirismo muito grande em Gonçalves Dias, né? Fagundes Varela, mesmo o Castro Alves, que tem uma temática mais épica, mas também tem os poemas líricos dele, né? Os sonetos dele. Então, assim, a ruptura que vai haver do romantismo para o modernismo é quanto à forma, principalmente, né? Que é essa forma que vai eleger o verso livre, né? E vai haver um choque muito grande, né, para os poetas simbolistas, mas aí vão suprimir essa obrigação, a obrigatoriedade do verso rimado, métrico. Quais são os principais expoentes desse novo lirismo, vamos colocar assim? Eu vou citar os mestres, tá? Nós temos principalmente o nosso Carlos Drummond de Andrade, nós temos uma pessoa que até lutou mais, foi mais de vanguarda na época, que é o Manuel Bandeira, né? Aí mais tarde um pouco, vai surgir Cecília Meirelles, com uma linguagem extremamente musical, mas inovadora, né? E temos Ojo de Andrade, com uma poesia extremamente rebelde, né? Extremamente revolucionária. E temos o Mar de Andrade, né? Que foi um lutador para demolir a linguagem antiga e instaurar uma nova forma de dizer o mundo.
E o lirismo na modernidade, ele está presente nas suas obras. Você trouxe aqui 4 livros, a obra mais recente é essa aqui, O Inventário dos Ventos, mas também o que temos presente, a infância? É recorrente na minha obra, né, essa obsessão pela infância. E chama atenção essa palavra, obsessão. É exatamente assim? É uma obsessão. Eu digo, agora eu só vou escrever poema feliz. Não sai. Então, e realmente o lugar da arte é o espaço da dor também, né? Geralmente os artistas são perpassados, né, por essa subjetividade marcada, né, pela dor. A tua referência pessoal também, você imprime isso aqui nos livros? Com certeza. A gente diz, né, que o escritor está na sua obra. Tem gente que se rebela que não. Ah, não, Mallarmé, Rimbaud, esse lirismo nunca falou, né, de sua vida, de tal, né? Mas para um grande estudioso, ele sempre vai chegar à vida do escritor, né? Porque a obra está marcada, né, pela biografia do escritor. Ana, eu vou pedir licença agora da nossa conversa, porque nós vamos ao quadro Minuto Literário, hoje com o doutor em literatura, Roberto Medina. Vamos acompanhar. Estamos em pleno século XXI e pensamos então esta tentativa de resgatar ou tentar conter dentro da estética o que seria essa modernidade e agora este novo momento após modernidade. O que seria a concepção principal deste homem que é contraditório, deste homem que é paradoxal e que vive no mundo a partir de suas expressões múltiplas em termos de arte. Quando pensamos na lírica, em especial na literatura, nós estamos mergulhando e, ao mesmo tempo, questionando o que caberia num poema. Esta profundidade de temas e densidade do ser humano, podemos resgatar formas antigas, bem como podemos inovar. O que cabe neste momento histórico de um homem que viaja dentro da sua existência é, obviamente, a raiz para aquilo que pensamos, o lírico. Aquilo que é capaz de nos dizer e nos apontar o que somos e o que pretendemos e também o que não somos. O que cabe no poema nos dias atuais. Muito obrigada, Medina. Bom, Ana, vamos voltar à nossa conversa aqui. No seu livro Inventário dos Ventos, você faz as pessoas sentirem várias sensações. Que sensações são essas? Provoca sensações de comoventes, às vezes. Me surpreende que alguém esteja lendo um poema meu e chore. E ela não tem a pretensão, porque existe um trabalho com a linguagem, né, que se sobrepõe ao conteúdo. Então, os dois dialogam. E, às vezes, pela linguagem, a gente mascara o próprio sentimento. Agora, esse livro, O Inventário dos Ventos, ele é sobre as poetas suicidas, mulheres escritoras suicidas. Quais te inspiraram? Primeiro, que eu sou fã da literatura dela, foi a Virginia Woolf, né? A Sylvia Plath, a Ana Cristina César, aqui no Brasil, a Alejandra Pasionicki, Florabella Espanca, Violeta Parra, nomes que a gente não poderia ter perdido. Bom, a gente está falando tanto do Inventário dos Ventos, que é a obra mais recente, mas você trouxe aqui Poemas em Dor Maior, A Encenação do Real e Romã Madura. Qual foi o primeiro? Poemas em Dor Maior é meu primeiro livro e é uma coletânea de 10 anos de escritura que eu fiz uma seleção e publiquei esse livro, né? Romã Madura é um livro pelo qual eu tenho muito apreço, né? Ele tem uma lírica, como você fala, né?
Ele tem uma lírica muito especial, fala muito da existência, mas também, de vez em quando, ele quer acertar as contas, né, com a infância. Olha a infância aí de novo. A encenação do real. É a reescritura de minha tese de doutorado. Eu trabalho com psicanálise, né? Então eu fiz uma interseção entre psicanálise e literatura, trabalhando 2 obras de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH e Água Viva. Vamos terminar com o Inventário dos Ventos? Eu queria que você lesse um trechinho pra gente. Tá. Qual que você escolheu? Grades, é na página 15. Para meu pai, 1000 vezes banida da vida, neste leito frágil e fundo, fantasmas de meu pai invadiam os meus continentes. Vida assinalada na máscara da palavra, circunscrita a raízes e a escombros. Como um passarinho que desiste do voo, caio nas folhas secas. A armadura do meu rosto me resguarda dos socos e das feridas. Essa alma que chegou até aqui trouxe assombro e desassossego, cravadas na carne áspera. Herdei da terra prometida um celeiro de angústia que cai bem no talhe do meu corpo. A arquitetura vazia de todos os continentes abriga os entulhos do meu devaneio. A ti, a pergunta essencial: onde guardaste a minha infância? E os meus olhos? E as nossas chuvas? Se já estou morta, por que a outra morte me espreita no atalho? Sim, ainda a centelha do acaso, circunscrevendo a ilha com seus passos comedidos. Deixe-me cair. Nem teu gesto delicado pode conter meus passos errantes. Sou pelo avesso. Vai e pega o atalho. Lá plasma as tuas últimas memórias. Não te vão destruir. O sol já entreabre a alma. A noite se faz a si mesma. Profundo, hein? É a tua história com seu pai? É. Você Tem quase se emociona, né? Oi? Isso te toca. Eu percebi que você leu aí e acaba tocando, quando eu leio né? poesia em geral, assim, saraus e tudo, né? Fico meio emocionada. Ana, muito obrigada por compartilhar conosco a sua poesia, as suas obras. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês também, a todos da equipe, a você, meu muito obrigada. Porque vocês estão fazendo um trabalho, né, de divulgação. Acredito, não só comigo, mas com os poetas e os escritores da cidade, né? Então, assim, a gente só é visto no dia do lançamento. É o dia que você fica em evidência. Depois você fica calado, né? Que bom que você veio compartilhar com a gente do Iluminuras, então. Muito obrigada, Ana. E eu agradeço a você também que acompanhou mais esta edição do Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.